Paz, amados. Amém. Eu trago a saudação do nosso pastor. Hoje eu congrego na Igreja de Deus, em Morrinhos, e o pastor regente ali da igreja é o Tiago Jaci, e ele manda uma saudação aos irmãos. Amém. Só que eu tenho uma história de amor muito grande com a Igreja Cristã Evangélica, que durou 19 anos. Assim, eu congreguei na Cristã por 19 anos. Mas tem momentos, tem tempos que Deus nos coloca, às vezes assim, nos tira do bercinho e nos usa em outro lugar. E é o que está acontecendo comigo. Não sei por quanto tempo, né, eu estarei ali. Mas na Cristã Evangélica foi que eu conheci Jesus Cristo na profundidade, né? Fiz o seminário e foi uma vitória e uma grande bênção, e é até hoje na minha vida. Amém? Eu me chamo Tânia, moro em Morrinhos. Esse é o meu esposo Bruno. Nós dois congregamos lá na Igreja de Deus atualmente e trabalho na área da psicologia. Tem aproximadamente 14 anos que estamos aí nessa batalha. Amém? E quando eu recebi o convite, fiquei muito agradecida, né, e lisonjeada por esse convite. E que Deus nessa noite fale conosco, talvez de uma forma não tão convencional, dentro daquilo que a gente está tão acostumado, né? Talvez hoje eu vou pegar caminhos um pouquinho diferentes, mas que seja também uma maneira de Deus falar. Amém? Amém. Eu quero meditar com os irmãos no Salmo 88. E hoje eu fui notificada que o tema seria direcionado às mulheres, né? Seria um culto direcionado à mulher, ao valor da mulher. E hoje eu vou estar falando algo sobre o valor da mulher. Mas eu gostaria que os irmãos recebessem a palavra da mesma forma, porque o Senhor Deus, quando Ele escolhe, Ele não olha o sexo, se é masculino ou se é feminino. Ele olha para uma alma, para uma vida e ama. Amém? Amém. Lamentação de um atribulado. O Senhor Deus da minha salvação, de dia e de noite clamo diante de ti. Chega à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados das tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizestes objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemão já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam com água, e de contínuo
há um tempo me circundam. Para longe de mim afastastes amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. É um salmo, irmãos, de um cristão, por sinal um levita, alguém que trabalhava ali, né, era dos filhos de Corá. Alguns estudiosos dizem que o nome dele era Emã. Alguém que trabalhava no altar para o Senhor, alguém que servia, alguém que conhecia, alguém que amava Deus. E creio eu que era fiel, porque ele foi escolhido por Davi. Segundo estudiosos, ele é neto de Samuel, quem escreveu esse salmo. E o que eu quero trazer nessa noite? Que muitas vezes nós nos pegamos com feridas profundas na nossa alma. Foi essa mensagem que o Senhor tocou no meu coração durante esse período que eu recebi esse convite para falar com os irmãos nessa noite. Muitas vezes nós dizemos assim: eu desci as águas, eu fiz um compromisso com o Senhor Jesus e todas as minhas feridas e pisaduras foram curadas. Essa é uma promessa real e verdadeira na nossa vida, irmãos. Quando nós descemos as águas, fazemos um compromisso com o Senhor, passamos a fazer parte do corpo, nós temos essa promessa na nossa vida. Mas o Senhor trabalha da forma que Ele quer, quando Ele quer. Mas por quê? Porque Ele quer nos dar experiência. Ele quer que cresçamos com as nossas dores. E por isso que eu trouxe esse salmo para a gente iniciar. Porque o Senhor permite dores, permite sofrimento. E muitas vezes nós temos na nossa mente um compartimento de 3 gavetas. A primeira é o consciente, é o aqui e agora, é o que a gente está falando, é o que a gente está vendo, é o que a gente está vivendo. O pré-consciente tem coisas que eu lembro do meu passado, de ocorrido, e coisas do aqui e agora. E existe uma última gaveta que chama inconsciente. Essa gaveta é os porões da mente. Essa nem o homem pode acessar. No consultório de psicologia nós temos muitas técnicas para conseguir descobrir coisas que tem lá dentro, através do que a pessoa pensa e sente. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é o agente de milagre nessa área, na vida do homem e da mulher. Amém. Ele entra e Ele mexe em coisas ali que está travada, encravada, lembranças que eu já nem tenho mais na minha memória. Eu não sei desses acontecimentos, mas são memórias retidas. E que isso gera dores, emoções e pensamentos totalmente disfuncionais na minha vida. E é essa reflexão que eu quero chamar vocês para fazer, porque a Bíblia nos ensina a orar de forma específica e muitas vezes nós estamos encravados. Tem pessoas que falam assim: eu sou muito ansiosa, eu tenho depressão, eu tenho pânico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou explosivo. Mas nós precisamos descobrir o que me faz ser assim. E quando nós descobrimos, fica mais fácil de nós rogarmos ao nosso Senhor para nos curar. E eu tenho aprendido que Ele nos deixa ter a experiência para que possamos crescer mais e sermos pessoas melhores e mais prontas para trabalhar com o ferido. Amém? Amém. E hoje eu quero estar tratando desse tema, né? A mulher, uma joia de muito valor. A mulher, ela é uma joia de muito valor. E o que eu trouxe aqui, para a gente iniciar o entendimento sobre esse valor da alma da mulher, da alma do homem, eu trouxe aqui primeiro o ouro. Nós sabemos que nós extraímos o ouro das profundezas da terra. Ele é algo que para nós, não é, a princípio, ele não tem valor nenhum.
É um metal misturado a barro, ele não tem lustre, ele não tem beleza alguma. Mas esse ouro é resgatado, ele é decantado, ele é purificado pelo fogo. E depois disso ele se torna joia, né? As mulheres aí que estão adornadas, né? Se tornam joias preciosas, joias belas. E também tem o diamante. O diamante ele é construído lá no interior da terra, com uma temperatura muito alta. E quanto mais tempo de residência ele tiver, melhor ele será. Mais valioso ele será. Quanto mais tempo ele passar lá no calor, mais enriquecido ele será. E eu trouxe também o exemplo da escultura. O escultor, ele bate o olho num tronco de uma árvore ali, deixada de lado, e ali ele já vislumbra uma escultura linda. Ele olha para aquele pedaço de madeira e fala: farei uma grande águia, farei um rosto, vou esculpir um rosto. E eu quero te dizer nesta noite que quando o Senhor olhou para você, alguns anos atrás, para alguns são há muitos anos, para outros alguns anos, quando Ele olhou para você lá no ventre da sua mãe, Ele te viu como uma joia de valor. Ele te viu como uma joia valiosa, preciosa, ainda que você nem fosse. Lembra de Davi falar que quando ele era substância informe, não tinha nem forma direito lá no ventre, o Senhor já enxergava ele lá e já amava ele, e já tinha um plano para a vida dele. E é assim que o Senhor nos chama, e é assim que o Senhor nos vê. Mas nessa noite o que eu quero deixar com vocês é que essa joia de valor, ela traz uma história com ela. Você, mulher, você, homem, você tem uma história. Eu tenho uma história. E essa nossa história muitas vezes vem carregada de dores, de feridas, de sofrimento do nosso passado. E chega um determinado momento que nós entendemos que nós alcançamos uma maturidade e nós falamos assim, ó: o passado ficou para trás. De fato ficou. Mas nem sempre as feridas foram cicatrizadas com cura profunda no seu interior. Tem coisas que Deus vai tratar na nossa vida depois de 40 anos, depois de 30, depois de 20. Vai depender do meu posicionar e do plano dele lá, do projeto que ele tem. E nós não podemos ignorar isso. Muitas vezes nós estamos perdendo bênçãos, vitórias, coisas maravilhosas da parte do Senhor por conta desses entraves, amigos. E chega um momento que nós temos que parar e olhar para dentro, fazer uma autoanálise. Espera aí, o que está se passando comigo? Como eu estou vivendo ou sobrevivendo? Como está a minha vida? De repente, nós pegamos um trilheiro e vamos indo. Nós vamos na igreja, nós vamos com a família, nós fazemos as coisas, mas nem sempre há uma alegria que jorra, nem sempre há uma disposição, nem sempre há uma fé vibrante, nem sempre eu sou uma pessoa que contagia com o amor de Cristo. E tem momentos que nós temos que parar, e nós temos que rever essas coisas. Tem momentos que nós temos que buscar de Deus algo mais profundo para a nossa vida. Nós podemos mergulhar em águas rasas por toda a nossa vida cristã, ou nós podemos mergulhar em águas profundas. Quem aqui conhece córrego? Tem os lugares rasos e os lugares mais profundos. Aquele que sabe nadar, bom ou um pouquinho, vai querer lugar que tem mais água, não vai? O que não sabe fica no raso. E quem vai no mais profundo sempre traz coisas para contar.
é novidade. É tudo aquilo que a gente já sabe. Nós precisamos pedir para o Senhor que nós queremos mergulhar em águas mais profundas, amém? Profundas na palavra, profundas nos dons do Espírito, profundos em ganhar almas para o Senhor e fazer a obra dele conforme ele tem para nós. E nessa noite eu quero deixar algumas perguntas para você levar para casa e refletir. Pode começar a pensar aqui, mas tira um tempinho e conversa com o Espírito Santo sobre essas perguntas. E volte um pouquinho na sua jornada e analise. Como me tornei a pessoa que sou hoje? Nós temos às vezes um dizer assim: eu sou assim, eu sou dessa forma. E às vezes a pessoa fala isso olhando fitos nos nossos olhos, querendo dizer assim: você tem que me engolir, eu sou desse jeito. E nesta noite eu quero te dizer, querido, querida, que nós precisamos renovar a nossa mente, que nós precisamos renovar os nossos conceitos, porque agora nós temos uma nova natureza, nós somos uma nova criatura. Essa natureza que você traz lá do mundo, a carnalidade, essa não tem parte com Cristo. Eu preciso mudar, você precisa mudar. Mas eu sempre vivi assim. Mais um motivo para você querer mudar. Olha para os resultados que você ganhou. Olha para as pessoas que convivem com você e peça para elas te dizer o que elas têm a dizer a seu respeito. Mas peça alguém bem sincero. Alguém que vai falar aquilo que realmente você é, tá? E eu quero também que você faça uma pergunta. Quem mais já te feriu nessa vida? E quem você mais já feriu? Quem mais te feriu? E quem mais você feriu? E quem que é responsável pelo que você se tornou? Foi seus pais? Foi você mesmo? Foi alguém do seu trabalho, da sua escola? E como posso mudar aquilo que não gosta em mim? Ou melhor, aquilo que eu estou vendo que não é bom, mas que eu não sei como fazer. Então, irmãos, é para pensar e orar. E de repente nós nos pegamos com excesso de bagagem. E algumas bagagens que nós acumulamos durante a nossa vida são bagagens boas. São lições que me ensinam a ter caráter, como tratar as pessoas, como amar as pessoas, como fazer o bem para as pessoas. Mas eu também quero que você saiba que tem muita bagagem ruim armazenada lá no porão da sua mente. E que essa bagagem, quando cai lá no porão da mente, ela não é removida de qualquer maneira. Ela não sai. A menos que você faça um trabalho com isso, a menos que o Espírito Santo entre lá e limpe. Do contrário, aquilo vai se manter. E isso nos carrega por toda uma vida. Então nós precisamos entender uma coisa. A criança que você foi um dia continua a sobreviver dentro de uma concha adulta. Não importa se hoje eu tenho 50, 70, 80. A história que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, fragmentos dela fica guardado. Fica lá no inconsciente. Eu me lembro de uma matéria que eu fiz no seminário há muitos anos atrás, que uma psicóloga de seminário falou disso, e eu achei isso muito absurdo. Eu ainda não havia feito a faculdade, né? E eu pensava, como pode? E quando eu li todas as teorias, eu ainda pensava, é interessante. Mas quando eu ouço as pessoas, eu vejo que é real demais. E que nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Jesus para desentravar essas dores da nossa alma, para curar,
para espremer ferida, para sarar o nosso passado, as nossas dores. Então nós temos que entender que muitas vezes o que nos aconteceu no passado vai trazer muita insatisfação para nós, na nossa vida adulta, vai nos impedir, vai nos inquietar e muitas vezes vai nos deixar doentes, irmãos. Tem muitos momentos que a gente não entende por que emocionalmente eu estou adoecida. Muitas pessoas falam para mim: Tânia, eu não tenho nenhum motivo, nenhuma razão para estar assim. Mas ela está doente. Ela está com pânico, ela está com depressão, ela está com ansiedade, tantos outros transtornos. E aí nós temos que rebuscar, né? E como que você colecionou essa bagagem? Cada um tem uma história, cada um tem uma vivência. Aqui, se cada um tivesse oportunidade, se você fosse contar, tem uma história longa. Tem muitos momentos bons, mas também tem muitos momentos ruins, difíceis, dolorosos. E uma das atitudes negativas que às vezes os pais cometem conosco, e até nós cometemos com os nossos filhos, é a supercoerção. Ela é uma atitude que os pais usam muito, que consiste em dar à criança ali um direcionamento, uma imposição. Muitos pais fazem isso com a intenção de proteger. E muitos pais fazem isso com a intenção de não ter trabalho. Porque se ele for investir tempo nisso, vai demorar demais e é mais fácil falar: eu faço, faz desse jeito. E aí esse pai não sabe, essa mãe não sabe, que ele está criando uma pessoa incapaz. Uma pessoa que não descobre nela o potencial que ela tem. Porque os pais não deixaram ela experimentar a vida dela, ela errar, ela se frustrar, ela aprender, ela chorar, depois ter vitória. Os pais não deixaram. E isso faz de uma pessoa muitas vezes amputada de braço, de pernas. E mais tarde, o pai e a mãe não vão entender porque que esse filho não dá conta das coisas. Mas às vezes foi a forma que criou. Eu estou voltando um pouquinho, né, falando aqui de criança, porque a nossa história ela vai ter todo um percurso, tá? Depois vem a super submissão, né, que é o oposto da supercoerção, que são os pais que sujeitam as demandas, né, ao temperamento do filho. Aqui acontece muito daquele filho mais difícil e que os pais cedem a tudo que ele quer para ter paz, para poder facilitar o convívio. E ali também esse pai está criando um filho amputado de braço, de perna, de usar o seu potencial intelectual, usar a sua inteligência, usar a sua sabedoria. Por quê? Porque ele entendeu desde criança que ele é incapaz. Quando os pais fazem demais para os filhos, eu estou protegendo meu filho, eu estou dando uma vida melhor para ele. Então eu vou te dizer como ele recebe isso. Que ele é um fraco, que ele não dá conta de nada, que ele é um inútil. É assim que ele recebe essa super proteção que às vezes os pais dão. Então nós temos que relembrar como foi a nossa história. Eu sei que eu vou pensar aqui vários temas. Pode ser que você esteja em um ou outro. Assim como eu um dia me identifiquei em um ponto ou em outro. E aí o que fazer, né? Agora é a hora de nós buscarmos como consertar tudo isso. E depois nós temos o perfeccionismo, que é encontrado em uma pessoa bem-sucedida, mas que nem sempre está satisfeita. Pais perfeccionistas, família perfeccionista, sempre vai pôr padrões muito altos para que o filho, a filha alcance, para que o funcionário alcance. E é um padrão de perfeição, tem que sair perfeito. E a criança é muito falha, ela é dispersa, ela esquece, ela erra. E aí vem a cobrança. E aí essa criança vai trazer consigo culpa. Eu falo da criança, mas vamos pensar na mulher de hoje, no homem de hoje. Qualquer coisa ela se vê culpada, ela vai trazer consigo a sensação de ser uma pessoa fracassada, não faz as coisas bem, e aí ela vai colocar
o melhor, para não ter erro. Só que não é possível.